Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live. Fazia tempo que nós não fazemos lives aqui no Instagram e hoje eu vou falar com o Marinho Santana. Nossa live é sobre o renovar. Nós vamos compartilhar várias dicas de como você consegue dar uma outra ótica aí da odontologia preventiva no seu dia a dia do consultório. Vamos passar várias dicas, hoje vai ser uma live super bacana. Antes de iniciarmos, comente aí se você está dessa live, se você está gostando de todos os temas que nós estamos abordando aqui nesse Instagram. E aí, Marinho, Fala, tudo bom? Felipe. Tudo bem e você? Tudo jóia. Diz aí, como estão as coisas? Graças a Deus, tranquilo, cara. E por aí? Tudo bem Acabei de também. sair do mocho, É, até marcado. hoje, Essa... hoje a gente teve um atendimento aqui também, mas foi light. Hoje eu só atendi resina composta, o Felipe que também atendeu resina, então foi tranquilo. Bom demais, né, cara? Vamos dar um tempinho aí, a gente vai introduzindo, esperar a turma chegar e esperar o PV também. Se eu não me engano, acho que ele tá numa aula agora. Ele acaba a aula dele agora às 8 horas e já vem para dentro da live. Mas é legal, Tranquilo, eu tranquilo. escutei um pouquinho que você estava falando, né, sobre o que nós vamos falar hoje. Eu acho que nós vamos explicar muita coisa que muita gente quer saber em relação a Renovar. Renovar é um curso muito abrangente, né? Eu acho um curso bastante completo. Então, acho interessante a gente entrar em cada detalhe para os dentistas entenderem que não é apenas de técnica, apenas de oral care, equipamentos que a gente fala lá dentro, né? Que a princípio até era esse pensamento que os dentistas tinham, né? Que realmente a gente falava só de profilaxia. E quando começaram a entender que realmente vai muito além de profilaxia, né? É o que a gente sempre fala, E que realmente precisa ser muito mais completo do que os dentistas imaginam. sim. E eu acho que a gente já podia começar passando algumas dicas para quem está nos acompanhando aqui. Dicas que podem melhorar o dia a dia do clínico, né? Afinal de contas, o ano de 2025 é um ano que, segundo projeções, não é um ano muito fácil, tá? Para todos os setores, não é um ano muito fácil para odontologia, mas também para outros setores da economia. E quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: ah, larga mão de ser pessimista, né? Você está torcendo contra. Então, e, gente, eu não estou sendo pessimista, mas eu estou tentando ser o mais realista possível, no sentido de não encarar que as coisas vão ser ruins, mas no sentido de se preparar para talvez enfrentarmos uma certa resistência do mercado. Inclusive, eu queria começar, Marinho, a nossa live contextualizando um pouco o momento que nós vivemos, né? Eu, na minha visão, nos últimos anos, e eu até queria que o público que está nos acompanhando aqui, o pessoal que está nos acompanhando na live, nos dissesse aí, eu acho que nos últimos anos você percebeu que houve um aumento considerável dos tratamentos com resina composta em relação aos tratamentos com cerâmica, né? Uma popularização dos dentistas por tratamentos com resina. E ao meu ver, essa questão de aumento assim de, vamos dizer assim, de popularização de curso de resina, de tratamentos de resina, acaba que não foi só uma questão de predileção do material, mas eu acho que é de poder econômico mesmo. Eu acho que o paciente ele acaba muitas vezes no consultório não tendo condições de fazer tratamentos que custam 15, 20 mil reais. E aí uma alternativa que eu acho que o clínico ele começou a utilizar foram as resinas. E assim, não que seja indicado para todos os casos, mas eu vejo que o mercado ele acabou indo muito para esse lado, né? E eu queria saber de quem está nos acompanhando aí, se no seu consultório você percebeu, né, que tá mais difícil fechar tratamentos com cerâmica, tratamentos mais caros eles estão mais complicados ou não, e como nós podemos fazer estratégias que nos deem mais segurança do ponto de vista de faturamento, de gestão empresarial, né, de você estar sempre com pacientes dentro do seu consultório e não só depender de tratamento, mas também poder oferecer soluções de prevenção e de acompanhamento, né? Então, eu queria ouvir aí a opinião dos nossos colegas que estão nos acompanhando. O que que vocês acham do cenário atual? E vamos compartilhar algumas dicas, Marinho, já, né? De como a gente pode fazer desse ano um ano melhor, um ano mais consolidado, Cara, né? concordo com tudo que você falou.
vejo dessa forma também o mercado, sinto dessa forma também o mercado, não só no nosso ambiente, mas também na nossa classe, né? Conversando com colegas, tivemos o CIOSP recentemente, no DPX, enfim, tem muito contato com bastante colegas e, infelizmente, isso foi geral, generalizou. Eu acho que tudo isso devido à economia, devido à política, devido à mudança mesmo do mercado como um todo. E pontualmente dizendo, dentro da nossa classe, é exatamente o que você falou. Eu acho que essa migração para a resina composta a princípio, pura e exclusivamente por grana, né? E, infelizmente, ainda tem aquele mito de que resina composta tem que ser mais barato, né? Então, as pessoas entendem que, de repente, uma faceta de resina composta ela deve ser mais barata que uma de cerâmica. Não necessariamente. Depende muito do modelo de negócio de cada profissional. E eu conheço profissionais que cobram igual ou até mais com resina composta. Então, assim, é muito do modelo de negócio e do entendimento do profissional. Mas eu entendo dessa forma que você falou, eu acho também que eu senti que realmente os profissionais migraram bastante para a dentística, para a resina composta, por conta das condições financeiras dos pacientes e a fim de resolver, né, o problema do paciente de alguma forma. E essa foi a forma que eles encontraram, É. entendeu? E você não acha, Marinho, que, por exemplo, na odontologia restauradora, mesmo você fazendo tratamentos com resina que são mais em conta, ainda assim você pode não estar conseguindo rentabilizar tão bem. Por quê? Porque hoje, nos dias atuais, se você quer fazer seu consultório crescer, se você quer prosperar na odontologia, você tem que entender que não basta só você ter um tratamento restaurador, uma modalidade de tratamento diferente. É necessário também que você domine outras áreas da Exato. odontologia e da gestão empresarial, que não são somente técnicas, né? Então, uma das coisas que a gente costuma dizer é o seguinte, que às vezes o seu paciente ele não consegue ver valor no seu tratamento, porque pode ser uma questão de comunicação, de você não conseguir explicar direito quais são as diferenças. E aqui a gente não está falando só de prevenção, profilaxia, mas também de tratamento, né? Imagina, Geral. você faz implante, né, Marinho? Exato. Quantas vezes você está fazendo um implante com um pilar personalizado, uma cirurgia guiada, ou até uma coroa de cerâmica, né? E às vezes o paciente ele fala, mas eu conheço uma tal pessoa que fez um implante mais barato. E aí, às vezes, você não entrou no detalhe de que, poxa, se eu uso um componente intermediário, ele já tem um preço distinto. Porque vamos pensar, do ponto de vista de base, a maior parte dos implantes que são instalados a nível de base, assim, ó, o preço menor possível. Se você for fazer o implante mais barato possível, você vai operar com hexágono externo, você vai operar no implante mais superficializado e você vai fazer uma coroa com UCLA, porque você não vai gastar com intermediário, né? Você vai fazer uma coroa direto à cabeça do implante. Entendi. E longe de mim falar que hexágono externo não funciona, não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que é bem distinto um tratamento que você, do início, você já está planejando fazer um implante com o posicionamento tridimensional adequado, né? Fazendo um implante que você já vai trabalhar com uma conexão talvez mais moderna, que tenha menos acúmulo de bacteriano, né? Que seja mais fácil a manutenção. Então, o fato é o seguinte, muitas vezes você acaba não conseguindo explicar corretamente isso para o paciente por falta de comunicação, por falta de capacidade de expor as principais diferenças, ou até mesmo criar um nível de sustentação dos preços, né? Então, preço, a gente costuma dizer que preço é sustentado, né? Às vezes você coloca assim, R$ 120, é caro ou é barato? Depende. Depende do que você está comparando. R$ 200, é caro ou barato? Depende. R$ 600, é caro ou é barato? Tudo depende. Depende do que você está comparando e qual parâmetro. E muitas vezes nosso paciente não tem nenhum parâmetro técnico e nenhum parâmetro científico para fazer essa avaliação. Então, nós, como profissionais, nós temos que melhorar nosso padrão de comunicação e nosso padrão de educação para o paciente, no sentido dele entender que, por exemplo, a importância do pilar personalizado, qual a relevância disso, né? Qual a relevância de você trabalhar com cerâmicas, qual a relevância de você fazer prevenção. E aí, nesse quesito, essa característica, né, de você saber se comunicar bem, eu acho que é o ponto que distingue profissionais bem-sucedidos de profissionais medianos. Porque se fosse técnica, você veria gênios da técnica ganhando muito dinheiro. No entanto, você consegue perceber que não é bem assim. Tem pessoas que não são boas tecnicamente, mas conseguem muito progresso financeiro, né? Por quê?
porque está relacionado à capacidade de comunicação, à capacidade de gerar parcerias, de uma personalidade agradável. E eu acho que tudo isso conta muito, né, Marinho? E o Renovar, ele vem com essa pegada, né, de explicar essas soft skills, que são habilidades mais emocionais, de relacionamento, né? E habilidades que dizem total respeito ao seu sucesso financeiro profissional. Então, o que nós costumamos dizer, né, Marinho? E aí eu vou passar a palavra para você. Mas o que nós costumamos dizer é que dinheiro, né, sucesso no consultório, tem muito a ver com a sua capacidade mental, emocional e de relacionamentos. E eu acho que o Renovar é muito isso, né, Marinho? Totalmente, Kimi. Eu acho que, pegando o gancho daquela introdução que eu fiz sobre resina composta, e eu sei que os dentistas estão com bastante dificuldade, e é o que a gente sempre fala em off e também no online, que o óbvio tem que ser dito. E tem que ser dito mesmo, justamente para eles enxergarem que tem como monetizar nesse momento também. Não é que o momento, a política mudou, a economia mudou, a odontologia está diferente, que eu, de repente, eu vou recuar e não vou monetizar. Pelo contrário, eu tenho que me reinventar. Então, se a odontologia mudou, se o mercado mudou, o que nós temos que fazer? Nós temos que mudar. A odontologia mudou, nós temos que mudar. Então, onde eu investiria? Aqui vai uma dica super preciosa. Eu acho que uma dica de ouro seria, como eu acabei de falar, o óbvio tem que ser dito, você vai ter que investir na comunicação, você vai ter que investir na conscientização, na educação do seu paciente. E dessa forma, você vê que você não está falando de técnica primeiramente. Técnica, o conhecimento é inegociável. É o que a gente sempre fala. Não tem como negociar o conhecimento. A ciência é a nossa base. Então, por isso que nós permeamos dentro da odontologia preventiva. Agora, o outro lado que os dentistas, infelizmente, ainda não se ligaram, que é a soft skill, que são habilidades comportamentais, é a grande ferramenta para o novo jogo. Então, se eu não tenho a ferramenta para o novo jogo, se eu não sei as regras do novo jogo, com certeza eu estou fora do jogo. É aí que está a grande dor do dentista. Por ele não entender que a odontologia mudou, por ele não entender que ele tem que mudar suas habilidades, ele tem bastante dificuldade. Então é só você percorrer e conversar com um colega. Conversa com 10 dentistas para você ver. Quem está presente na live, conversa com os seus amigos. Pega 10 dentistas e pergunta como é que está a odontologia para ele. Você vai perceber que está com dificuldade. Na grande maioria das vezes, mais de 90%. Por quê? Porque justamente que o jogo mudou e ele não conseguiu ainda adaptar esse novo jogo. Então o Renovar, ele veio justamente com esse nome forte para renovar, transformar os dentistas, a carreira dos dentistas para melhor. De que forma que nós vamos transformar a carreira do dentista? Na verdade, quem transforma, Kimi, é o próprio dentista. Só que ele precisa de um caminho. Ele precisa que a gente consiga colocar ele dentro de um caminho do novo jogo. Mostrar as regras, mostramos as regras para esses dentistas e encaminhamos ele para esse novo jogo. Nós somos uma ponte, porque na verdade quem se transforma é o próprio dentista. Então, se ele entender, primeiramente, então, mudar a mentalidade. Mudando a mentalidade, ele vai mudar o comportamento dele perante o seu paciente. Não importa qual área que você está fazendo, se eu estou vendendo implante, se eu estou vendendo uma prótese, se eu estou vendendo prevenção. Por isso que essa filosofia, ela serve para todas as áreas. Você vai receber, acolher o paciente diferente. Você vai, o seu comportamento vai ser diferente para que o comportamento do paciente seja diferente, até pelo entendimento do seu paciente. Se o seu comportamento não for diferente, se o seu comportamento for tradicional, com certeza as reações do seu paciente também vão ser tradicionais. E você vai ter muito bloqueio, você vai ter muita dificuldade para que os tratamentos se convertam. Então, automaticamente, você não vai ter uma percepção de valor com o seu paciente. O seu paciente, na verdade, para ele não sentir que o seu tratamento está caro, ou se de repente ele está achando o seu preço está diferente do mercado, é pura e exclusivamente relacionado com a percepção de valor. E desta forma, você mudando o seu comportamento, com certeza o seu paciente vai ter uma percepção de valor diferenciado e o preço acaba sendo secundário, porque o seu valor está alto. Exato. Eu agiria nessa linha, entendeu? Com certeza, Marinho. Ó, e até pegando um gancho, nós tivemos uma pergunta aqui no chat, do Matheus Jardelino, perguntando se o sistema do Airflow, que é um sistema da EMS, se ele vale a pena, né? E eu acho bem pertinente essa pergunta, por quê? Porque trata-se de um sistema sofisticado, premium, né? E que tem um valor agregado bem alto, né? É um equipamento bem
custoso, vamos dizer assim, ele custa bastante, né, para você colocar. E aí, muitas pessoas têm essa dúvida porque nós vimos vários profissionais trabalhando com Airflow e às vezes você olha o sistema e fala assim, poxa, eu preciso disso aí para fazer uma excelente profilaxia, uma prevenção de respeito, né? E eu vou colocar minha posição e aí depois eu quero ouvir a sua, Marinho, em relação a esse sistema. Ao meu ver, se ele vale a pena ou não, eu acho que depende do profissional. A verdade é que você pode fazer uma coisa valer a pena ou não, dependendo da maneira como você encara ela. Por exemplo, às vezes, com o seu sistema normal, que é o seu prof de 15, 20 anos, você vende a sua profilaxia, a sua prevenção de maneira preguiçosa. Você fala, vamos fazer uma limpeza, hoje é só uma limpeza. E às vezes, quando você compra um Airflow, você começa a vender a sua profilaxia, não, é a melhor, você precisa fazer, você dá uma atenção, você vende com muito mais carinho e com muito mais dedicação. E aí você fala assim, poxa, então quer dizer que eu estou vendendo melhor porque eu comprei o Airflow. E na verdade, se você for analisar, não é porque você comprou o Airflow, é porque você começou a vender com mais atenção. Exatamente. Porque se você vendesse com mais atenção usando o outro prof, também daria certo. Com isso, eu não estou dizendo que o Airflow não vale a pena, tá? Porque ele tem tecnologia diferenciada, é um meu aparelho que de fato ele é muito bom, tá? Então, de forma alguma, eu estou falando que esse aparelho não vale a pena. Mas estou falando que, na verdade, como você tem agora um equipamento que você pagou muito caro nele, então é quase que imperativo que você venda bem. Então você agora, eu preciso fazer sentido para isso. Então você dá mais atenção e por isso você tem mais resultado. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o Airflow vale a pena? Eu acho que vale se você está dentro de um contexto social e econômico que os pacientes eles podem pagar isso, porque o aparelho tem depreciação, ele tem custo de manutenção, ele tem o valor do capital que está investido que ele tem que retornar. Então você não pode cobrar baratinho quando você tem um equipamento sofisticado como esse. Você tem que ver se o perfil de público que você atende comporta um aumento de preços, uma correção, porque você está com o aparelho sofisticado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: ele vale a pena? Pode valer a pena se você está num ambiente sofisticado, uma odontologia diferenciada e se você está colocando bastante ênfase na prevenção e na profilaxia. Agora, você pode estar num ambiente sofisticado, comprar o Airflow e vender preguiçosamente e não vai fazer sentido. Você pode estar num ambiente que não comporta o Airflow, não comprar o Airflow e ter um aumento na sua prevenção, na sua profilaxia. Então, essa relação de vale a pena ou não vale a pena, ao meu ver, é uma relação que ela não é explicada facilmente desse jeito. É uma relação que, na verdade, ela depende de atitude, assim como tudo na vida, depende de atitude, depende de ambiente, né? E depende de disposição, tá? O que eu quero dizer é que esse aparelho é excelente, ele é muito bom, ele é muito caro também, então é fato. E se vale a pena ou não, se é você que vai dizer. Por isso eu costumo dizer que o fato, assim, se um aparelho muito caro ele vai se pagar ou não, ele depende muito da pessoa. Eu peguei agora 4 salas comerciais para fazer meu novo centro de treinamento e o aluguel dessas 4 salas comerciais. E aí, PV? Tudo Fala, bom? Pepe. O A aluguel galera, dessas Do quatro seu irmão. salas comerciais custa R$ 10.000. E às vezes, por exemplo, você fala, pô, 10 mil reais para 4 salas que você nem dá curso todo mês, isso vale a pena? Eu falo assim, eu faço valer a pena. Porque se eu tenho custo de 10 mil, a pergunta é como que eu vou fazer para que isso custe zero ou até ele me dê mais dinheiro? Então, quem pensa muito no tanto que está gastando, às vezes não vê o benefício que você está fazendo. Eu acho que você tem que fazer dar certo. Essa é a minha questão. Tá? Então, aqui não cabe a nós falar se o aparelho ele é bom ou ruim, se ele serve ou não serve. Eu acho que ele pode servir, mas o nosso papo aqui é sobre a sua atitude. É se você vai fazer ele dar certo. Na minha opinião, é isso. Bom, Queria ouvir a opinião de vocês aí. Matheus, primeiramente bem-vindo aí, né, meu irmão, PV, tá na live agora. E, PV, foi uma pergunta que o Matheus, o doutor Matheus fez. Ele quer saber a nossa opinião sobre o investimento no Airflow, se vale a pena. Agora eu vou falar minha opinião, depois o PV pode falar dele. Nós já debatemos muito sobre isso, esse é um assunto que vem à tona direto, porque é uma pergunta muito recorrente sobre o aparelho, né? Se vale a pena investir num aparelho bom ou se não vale a pena investir. E eu concordo 100% com o Kim, nós estamos muito alinhados sobre isso aí, porque nós já conversamos muito sobre isso. E, na verdade, Matheus, depende muito de você, tá?
O aparelho, sim, nós somos muito um incentivador de realmente, se você puder, você investir em aparelhos e tecnologia sofisticada. Obviamente que um aparelho premium é sempre bem-vindo, né? Só que nós temos que entender também a sua realidade, né? Como que me falou, seu público, seu momento na odontologia. De repente, vale a pena mesmo. De repente, é o momento de você fazer um investimento no Airflow, num Combi Touch, num CV, investir num laser. Então, nós somos a favor, sim, de você investir em tecnologias premium. Agora, você tem que analisar a sua realidade e o seu momento. O que eu não ser protagonista. O dentista é a peça, é a pessoa, é a parte mais importante do seu negócio e não o aparelho. Então, quando vem um aparelho no mercado e ele quer roubar a cena do dentista, dizendo que a partir do momento que você adquirir essa tecnologia, você se torna o melhor dentista, aí eu já não concordo. Eu acho que quem faz o seu negócio, quem faz o modelo de negócio potencializar e realmente fazer acontecer com grandes resultados é o profissional. Agora, se o profissional vai investir numa clínica legal, se o profissional vai investir em equipamentos, bons equipamentos, poxa, nós somos super a favor de você investir. E vale a pena sim, depende da sua realidade. Agora, não pensando assim, se eu não tiver o aparelho tal, eu não consigo fazer uma prevenção, uma profilaxia de alta performance. Também é outra coisa que eu não concordo. Eu acho que vai muito mais do cuidado, capricho, do comportamento do profissional do que provavelmente o aparelho apenas, né? O aparelho é um coadjuvante, o aparelho vai nos ajudar, mas ele não é mandatório para a sua performance e os seus resultados. Essa é a minha opinião. Isso aí. Fala, beleza, beleza. Marinho, Kimi, muito bom estar aqui com você. Você sabe, meu irmão, obrigado pelo convite, os dois. A gente está aqui divulgando um programa que chama Renovar. Vocês sabem disso. A gente está fazendo essa live, entregando conteúdo, mas é claro, tem que deixar claro para todo mundo que existe um encontro programado em Londrina, em meados de maio. 14, 15, 16 de abril. 14, desculpa, 14, 15, 16 de abril. E nesses 3 dias nós estaremos com conteúdos de prevenção total, geral, não só profilaxia. E eu estou chegando nesse programa, que eu já fui aluno do programa, sou prova social desse programa, tá? Eu fui aluno desse programa, chama Renovar, e ofereci complementar o programa com o meu conteúdo, com conteúdo de doença não cariosa, prevenção de doença não cariosa. O Airflow aqui na clínica, ele se pagou fácil. Eu comprei 2 e vou dizer para vocês, tudo o que o Kimura, que eu estava assistindo o Kimura falar até chegar na live, e o Mário colocou, tem toda a razão. Se você não estiver preparado, se sua marca não estiver preparada, você vai ter dificuldade. Agora, qual era a minha marca? Ou qual é a minha marca? Eu trato muito paciente com hipersensibilidade. Muito. Então, quando chega a oportunidade de vender uma profilaxia para um paciente que não quer mais ser anestesiado em 2, 3, 4 quadrantes para receber uma profilaxia decente, e o eritritol me ajuda a fazer isso, o Airflow se pagou em 8 meses na nossa clínica. Ele é um equipamento compartilhado, mas 70% é no consultório 5, está na mão da minha esposa, da Michelle, que é periodontista. Para não falar os 30% que eu não faço profilaxia, os outros 30% são os parceiros, aqueles que trabalham também na cadeira, às vezes trabalham na cadeira dela. Por exemplo, a Joyce pilota o Airflow, muito melhor do que eu. E a Joyce é a nossa TSB, que está comigo há 9 anos. E os pacientes adoram a Joyce. E os pacientes adoram fazer uma profilaxia com eritritol. O eritritol ele trouxe para mim a possibilidade de fazer uma profilaxia com água morna, com pouca abrasividade, com alta eficiência, num paciente com recessão gengival, num paciente com lesão cervical não cariosa, com um paciente com lesão incipiente, num paciente com esmalte vulnerável. Então, abriu muito o mercado. E aqui eu estou colocando essa situação. A galera que consome alinhadores, os pacientes que consomem restauração, porque eu recebo diversos casos que eu fiz 4, 5 anos atrás, inclusive no livro que nós lançamos tem isso, casos de resina composta que o paciente desvinculou do meu ecossistema, mudou de lugar, mudou para Goiânia, e ele volta de Goiânia com a profilaxia das facetas de resina feita com jatos convencionais. E eu tenho que refazer e depois eu mostro para ele
É uma aula de educação. Quanto com o equipamento pode devolver? É lógico que aqui eu faço um exercício de percepção de valor. Será que todos os dentistas estão prontos para agregar valor numa consulta de manutenção, de acabamento e polimento de resina? Será que eu preciso ser um formador de opinião em lentes de resina para conseguir vender bem uma consulta de manutenção, uma consulta de manutenção de resina por R$ 1.200, por R$ 500, por R$ 800 que seja, mas eu consigo vender um plano de manutenção das restaurações de resina? Porque se você consegue vender um plano de manutenção de restaurações de resina agregando valor, esse equipamento ele favorece, esse tipo de equipamento favorece. Agora, se você não dá percepção para isso, você fala que é só uma polida, que é só mais uma consulta, que é só uma olhada, o equipamento ele não se paga. Aí sim passa a ser um investimento caro. O caro e barato está mais relacionado à percepção. Exato. Não é só o preço final, mas a percepção que o cliente dá. Claro, aqui tem uma visão estratégica. Esse é um dos pilares do Renovar. É fazer você entender o quanto de dinheiro que você deixa na mesa, as oportunidades que você perde, por não saber agregar valor. Então tem um pouco de comunicação, tem um pouco de modelo mental, tem um pouco de estratégia, tem um pouco de posicionamento. E, sinceramente, quem conhece o trabalho do Kimura, quem conhece o trabalho do Mário, quem conhece o meu trabalho, sabe que não é só conteúdo e conhecimento. É estratégia, é soft skill, é habilidade, é treino, é hábito. Tá? Então, assim, nós estamos com o segundo Airflow. E, assim, com toda sinceridade, vale a pena a partir do momento que você coloca a marca, agrega a marca dentro da sua cultura, dentro do seu hábito, dentro daquilo, dentro do seu ecossistema. Tudo é estratégia. Exato. E concordo que o Airflow, assim como o scanner, é o dentista que não consegue valorizar a consulta e o dentista que não consegue moldar com silicone. Não adianta, de repente, o dentista não sabe fazer um preparo, não sabe moldar com afastamento, com silicone convencional, não significa que ele vai comprar um scanner e vai moldar melhor. Tá? Exatamente. Marinho, qual que é o telefone aí para quem quiser fazer o renovar? Qual que é o número? Deixa fixado aí. Tá. Juliana tá online aí, ela vai colocar para você Tá. e você já vai fixar, tá? Beleza. Então, Juliana vai colocar pra você pontuou uma coisa assim que eu acho que complementa tudo aí, eu acho que a gente corrobora muito da mesma opinião, que é você não consegue gerar valor se você não tem conhecimento. Se você não tem conhecimento da diferença que faz usar o eritritol ou do diagnóstico que você faz, da necessidade de um tratamento individualizado para cada caso, você não consegue explicar isso e nem gerar valor, nem gerar personalização em todo o atendimento. E olha que nós estamos falando aqui só de profilaxia, tá? Porque se você entrar no mérito, então, das doenças não cariosas, se você entrar na questão da manutenção de polimento de resinas compostas ou de restaurações, quantos pacientes têm restaurações hoje? A maioria tem algum tipo de restauração e não é nem por descuido, porque ele não teve cárie, alguma coisa assim, mas é porque realmente é imperativo você fazer uma restauração num paciente que já teve perda considerável de estrutura dental. Então, nesse sentido, o paciente que ele tem uma face vestibular restaurada, ele não vai usar um creme dental igual, ele não deve... E toda essa personalização, ela só vai vir se você tiver conhecimento. Porque sem conhecimento você não consegue nem explicar. Você vai falar assim, ah, e creme dental? Não, qualquer um. Não, e escova? Não, qual que você usa? Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá bom. Então, assim, falta talvez um pouco mais de base para que você vá agregando mais valor e assim você consiga fazer da prevenção um pilar central da sua clínica altamente rentável. Acho que a rentabilidade ela não vem por acaso, assim, não é só você cobrar mais e ter um departamento comercial. Existe sim essa parte, né, do departamento comercial e da precificação, mas eu acho que sobretudo é conhecimento, a segurança, é você falar de um jeito que a pessoa ela saiba que você é autoridade, né? E assim, ó, só deixando um ponto que eu acho que fica bem claro aí. Quando você ouve um PV falar, você sente que ele sabe o que está falando, não é? Então, esse nível de confiança ele vem por conhecimento. E é justamente isso que a gente defende aqui no Renovar. Hoje a gente vive uma época assim onde é muito querer parecer primeiro do que ter o conhecimento, né? E eu não vou tirar o mérito de você querer parecer que é importante, mas a nossa filosofia é que você busque o conhecimento primeiro, que você se forme e junto disso você apareça bastante. Porque tem muita gente que é bom, só que não aparece. Que sabe muita coisa, mas não aparece. E tem muita gente que aparece, mas também não sabe muito.
Então a gente visa equilibrar essa parte, né? Acho que é isso aí. Foi dessa forma que nós começamos, PV. Antes de você chegar, nós estávamos falando sobre isso. O Kimura fez uma pergunta em relação às dificuldades dos dentistas no Sim, mercado atual. Como está a concordo. economia, como que mudou o mercado e tal. Foi essa pergunta que nós introduzimos. E puxando o gancho desse que o Kimura comentou, nós falamos sobre essa percepção de valor, né? Justamente isso que me falou. Nós comentamos que o conhecimento é inegociável, né? A parte da ciência é inegociável, que quanto mais realmente o dentista souber, mais confiança ele vai ter e ele vai vender uma prevenção tão bem quanto ele vende um implante. Ele vai vender uma profilaxia tão bem quanto ele vende uma reabilitação. O grande problema do dentista é quando ele vai falar de uma reabilitação, ele se prepara, ele toma cuidado, ele capricha, ele vai nos mínimos detalhes. Realmente, ele vai elaborar um plano de ação para aquela consulta. E de repente, quando ele vai fazer uma prevenção, ou de repente uma profilaxia, ou de repente ele vai fazer uma restauração, uma lesão cervical não cariosa, de repente ele vende diferente, por isso que ele não consegue agregar valor. E por isso que o paciente não consegue ter a percepção de valor. Então, automaticamente, ele vai falar assim, cara, é desvalorizado, mas ele não entende que, primeiramente, começa aqui dentro. Ele que está fazendo essa desvalorização. Porque ele tá se comportando de maneira diferente quando ele vai falar de prevenção, quando ele vai falar de procedimentos mais simples. Então, eu, por exemplo, quando eu falo de reabilitação, quando eu vou vender um implante, eu vendo com o mesmo entusiasmo quando eu vou vender uma profilaxia. Você entendeu? Então, é tão importante quanto, porque eu vou vender profilaxia, eu vou vender diferente. Por isso eu valorizo muito. Se eu valorizo muito, essa percepção de valor aumenta demais. Então, o paciente ele passa a acreditar que realmente é tudo aquilo que eu estou falando. Tem todo aquele valor que eu estou passando para ele. Automaticamente, o meu preço vem junto. É proporcional. Por isso que o comportamento dos meus pacientes começa a mudar, porque o meu comportamento muda primeiro. Então, essa eu acho que é a nova era. O profissional ele tem que entender que a odontologia mudou e ele tem que mudar seus comportamentos. Por isso nós falamos tanto soft skill. As mudanças dessas habilidades comportamentais são tão importantes quanto a parte técnica. Então, é isso aí que nós começamos, PV. Queria a sua opinião sobre isso também. Com certeza. Cara, eu trabalho com influência, eu trabalho com formação, com mentoria, assim como o Kimura, assim como você. Só o conhecimento ele é base. Concordo com o Kimura, assina embaixo. Não adianta nada você começar sem ter o conhecimento. Então, ótimo. O Renovar, por exemplo, é um programa de geração de conhecimento. Só que às vezes as pessoas vão para lá achando que tipo assim, é só conhecimento, e não é. Se surpreende com o quê? Estratégia, posicionamento, discussão de evolução profissional. Você pegar, por exemplo, uma carreira solo, um dentista que trabalha ele e mais um colaborador. Ele pode ser bem posicionado? Sim, se ele tiver bom conhecimento, se ele tiver estratégia e se ele tiver vontade de sair de uma zona de conforto, de achar que só no mocho ele vai conseguir toda a ascensão dele. Então, pegando esse contexto que vocês colocaram, com certeza, atender paciente todos os dias, ser ético, fazer o melhor, trabalhar com clínica com evidência científica, trabalhar com a melhor técnica, com capricho, gosto dessa palavra, eu sei que o Kimura dedica muito nela, com capricho, com carinho, com atenção, ótimo. Mas, gente, com todo o cuidado aqui, isso não deveria de ser o básico? Isso não deveria de ser o normal? Dentista ser ético, dentista trabalhar com capricho, dentista escolher a melhor técnica, dentista comprar o melhor material, investir e tal. O que acontece no final? Acontece que nem sempre o paciente valoriza. Aí começa, nem sempre o paciente paga o que você quer, nem sempre o paciente paga o que é justo. Ou seja, no final, você está tentando fazer o melhor, mas você não vende o que deve ser feito. E quando eu falo vender, não é vender o preço, a forma de pagamento, é vender a sua imagem, vender o seu posicionamento. E desvincula agora equipamento. Não é o equipamento que vai aumentar a sua percepção de valor no começo, mas é o seu modelo mental, a sua estratégia, as suas outras habilidades que não são odontológicas, mas que influenciam na sua prática odontológica. Exato. Por exemplo, você analisa o Kimura, ele tem um arquétipo. O Kimura tem uma estratégia. Você analisa o Mário, ele tem um outro arquétipo, ele tem um outro posicionamento. E quando você associa essas duas aproximações, você entende agora uma terceira versão. Eu estou chegando aqui, cara, eu tenho certeza absoluta. O Renovar, ele me complementa. Eu tenho interesse de estar aqui. Eu tenho interesse de estar aqui. Porque a todo momento, ontem, por exemplo, eu falei o dia inteiro no Stories de prevenção de trinca. Tem como prevenir trinca. Uhum. E você não precisa prevenir trinca com equipamento. Você previne trinca com conhecimento. Só que tem muitas pessoas que têm o conhecimento e não sabem transmitir. Aí vem comunicação.
tem muitas pessoas que acreditam que quem fala muito comunica bem. E, na verdade, tem gente que fala muito e não comunica nada. Porque a primeira estratégia da comunicação é saber escutar. Então, num programa de prevenção, você também tem que saber tirar a informação do paciente, escutar o paciente. Como você coleta essas informações? É isso que me atraiu no programa. É isso que fez com que eu estivesse aqui hoje com vocês, cara. Eu estou muito feliz por estar aqui. E as pessoas já entenderam, né, Kimura, que estando conosco lá, em abril, 14, 15, 16, não é para como comprar o melhor equipamento ou só anotar o protocolo. Cara, aquele material que você faz, Kimura, eu tenho ele aqui porque eu fui aluno do programa. Aquilo ali vale ouro, cara. Ouro. A quantidade de informação, os detalhes, né, a atuação de vocês. Eu estou ansioso para chegar lá e poder somar. Não, outra observação, PV, eu acho que você, como esteve no programa, assim como vários outros colegas estiveram, sabe que um dos pilares ali é a ambiência, sabe? Imenso. Sabe, porque você pode ter, por exemplo, todo o conhecimento teórico e ter lido no livro. E eu não vou dizer que isso é ruim, porque até porque eu já aprendi muito com o livro. Mas, às vezes, você não dá a devida importância quando você não está perto das pessoas. Por isso que, eu olho que eu trabalho com o ensino online, tá? É uma das minhas vertentes mais fortes, o online. Mas eu tenho que reconhecer que existe uma fragilidade no online, que é a fragilidade de você não estar vivenciando uma experiência. Às vezes, quando você está lá, você saiu da sua casa, você foi para um evento, você está num hotel diferente, você está rodeado de pessoas que estão pensando da mesma forma, você passa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Olha, eu sempre dou esse exemplo. Eu fiz o curso do implante pélvico com o Jolie, o Paulo Fernando e o Robert. E era incrível, porque eu ia para o módulo do implante pélvico, fazer o master dele, e quando eu voltava eu falava assim, nossa, Deus está me enviando um monte de casos de recessão para eu pagar o curso. Porque, tipo, eu voltei e a primeira avaliação já tem recessão para eu recobrir. Aí, depois eu fiquei pensando, pô, será que Deus está me enviando os casos ou ele sempre estiveram lá, só que eu não via? Não é? Então, é muito isso. Por quê? Porque antes, você pode ter lido o livro, mas você não percebe, porque, recessão de 1 milímetro, passo batido. Só que como eu fiquei 4 dias em São Paulo, e os caras falando a importância de você diagnosticar no meio milímetro, no milímetro. E eles são, cara, eles são, assim, criteriosíssimos. Quem já fez curso com implante pélvico sabe que eles têm árvore de decisão para tudo. Então você volta ali com aquela árvore de decisão memorizando. Eu lembro que eu voltava ali no voo lendo as árvores de decisão, falando, se acontecer isso, é isso. Aí eu chegava aqui no consultório, abria a boca e falava assim, nossa, 4 recessões. Essa recobre assim, essa eu faço assim. E eu olhava e falava assim, pô, Deus está me enviando os casos para pagar o curso. E, na verdade, se você for analisar, sempre esteve lá. Então, eu acho que o renovar é isso, sabe? Você, depois que você volta renovado, de fato. Você passa a ver coisa que antes você não via, você passa a enxergar a odontologia com um olhar diferente. E, assim, não adianta falar assim, tem online um curso? Cara, não vai ter. Provavelmente não vai ter. Talvez a gente coloque online para quem já foi aluno, mas, assim, o nosso medo é que você assista online e ainda não dê a devida atenção. Sim. Porque quem vive a experiência do renovar sai com uma sensação diferente. E assim, ó, uma coisa também que a gente sempre bateu na tecla, o Marinho vai comprovar isso desde o começo. Nós não queremos vender o renovar como um curso. O renovar nunca foi curso. O renovar sempre foi movimento. Sempre foi movimento de valorização da odontologia, de uma nova ótica, de uma nova forma de você enxergar a profissão. O quanto que tem de profissionais hoje que estão desmotivados com a profissão, achando que já era, que não tem como, cobrando no piso. E assim, o piso é baixo, cara, o piso é muito baixo. O piso de resina é R$ 17, pô. É muito baixo, sabe? O piso de profilaxia é R$ 10. Pô, como que dá? E às vezes eu falo o piso aqui, daqui a pouco vem alguém e fala assim, não, eu já vi cobrando 8, tipo assim. O mercado não me cansa de me surpreender, sabe? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente consegue olhar de uma ótica melhor e vocês vão perceber que profissionais que têm sucesso, que estão com clínicas crescendo, estão investindo em mais tecnologia, estão comprando scanner, estão comprando fresadora, estão expandindo a clínica, estão comprando novos equipamentos, estão reformando, estão crescendo. Esses profissionais não é por acaso. Eles meio que colecionam os mesmos as mesmas características e os mesmos predicados. Eu vou dar um depoimento aqui, Kimi.
que realmente o que você falou do implante pério, eu também já fiz o implante pério e realmente é bem isso que você falou. Você começa a ter uma ótica totalmente diferente, né, no seu exame clínico, no seu diagnóstico. Isso me aconteceu exatamente, não só no implante pério, mas principalmente, cara, eu já contei isso para ele, com o PV. Em 2017 eu levei um choque tão grande, cara, uma noite que eu não dormi. Fiz um curso de cara, porque já fazia muitos anos que eu procurava entender isso e a gente não entendia. Isso me incomodava bastante, não só a mim, muitos profissionais ficavam muito incomodados com isso. Via aquelas abfrações, né? A classe 5, todo mundo fala, cara, acompanha. Então, naquela época, acho que você pegou também, que nessa época eu veio com Escovação. certeza. Você lembra? Escovação. Isso aí é Escovação, escovação. Você está escovando com escova dura. Tá lembra? só acompanha. E isso veio vindo, cara, muito forte. E quando nós encontramos, e eu sou amigo do PV desde 2010, mas até então não tive essa oportunidade. E quando eu descobri isso, cara, eu só enxergava isso. Era impressionante. E eu enxergava muito mais e eu tinha soluções na cabeça, sabe? Então, cara, foi uma nova era para mim. Realmente foi um boom, cara, que aconteceu. E para mim foi uma virada de chave tão grande. E eu comentei com ele esses dias atrás. Falei, cara, você não tem noção o quanto eu uso, até hoje, eu uso a narrativa, eu uso o comportamento dele, a ambiência que ele trouxe pra gente para a nossa venda. Você não tem noção o quanto isso é poderoso. Então, eu quero compartilhar esse depoimento aqui com o pessoal que está assistindo. Só um tema dentro do Renovar, vou pegar um tema só, são vários, é o mundo, é o universo. Nós vamos pegar um, só pegar a CEPB. Cara, esse curso já quebra tudo. Eu acho que ele já vale muito a pena, porque só do cara quebrar esse modelo mental dele e ele começar, porque ele é míope muitas vezes, né? Ele não está enxergando. E de repente ele passa a enxergar e ele passa a ter o melhor diagnóstico. Até o comportamento para com o atendimento com os pacientes dele muda. A autoridade, o posicionamento dele perante os pacientes mudam. Então não é só sobre a técnica, sobre a solução, né, de restauração ou como que ele vai conduzir o paciente, mas também a percepção de valor do paciente, como o paciente para com ele como um todo. Sim. Então ele usa a mesma ferramenta que eu usei, por exemplo, a CEPB, eu uso para as outras especialidades, pô. Isso é muito interessante. Eu acho que vale muito a pena vocês entenderem toda essa filosofia e é isso que o Kimura estava falando sobre a ambiência. Então realmente a ambiência, cara, ela é muito poderosa. Mário, eu tava vendo aqui, cara, talvez esse é o problema realmente da maioria das pessoas que não visualizam o que tem que ser visualizado. Isso é diagnóstico, né? O Kimura foi muito feliz nessa fala dele da ambiência, de trazer esse contexto. E todos nós, de uma forma ou outra, quando em algum momento da vida alguém te ensinou a enxergar algo, esse algo ele aparece para você, mas com certeza ele estava sempre ali. Pode ser uma lesão, pode ser um sinal clínico, pode ser um sintoma, pode ser uma lesão numa mucosa, pode ser um tipo de desgaste. E tudo que você puder aproveitar de informação correta e rica para agregar valor na sua consulta, isso volta para você em autoridade, isso volta para você em oportunidade de venda, isso volta para você em dinheiro. Nós falamos muito de ROI, do retorno do investimento. E você pensa assim, poxa, mas qual é o investimento mais barato que eu posso fazer para ter uma consulta mais valorada, ter mais percepção de valor e conseguir vender mais? O item mais barato é o conhecimento, é o estudo. Tem pessoas que agregam conhecimento através da leitura com muita facilidade. Por exemplo, Kimura é um leitor. Audiobook, livro em inglês, eu conheço a rotina dele. Tem pessoas que têm facilidade de relacionamento e aproveitam muito da ambiência, é uma habilidade muito forte do Mário. O Mário está sempre rodeado nas melhores rodas, nas melhores... A gente sabe onde você tem o conhecimento, você está vendo que o cara está ali. Então tem dentistas que são assim, tem dentistas que são mais autodidatas, tem dentistas que procuram mais estar perto. Eu gosto muito dessa ideia do Renovar ser um movimento, porque quando eu cheguei na turma, eu olhei lá, Cecília Aguiar de um lado, depois vi a Ana Cecília daqui, depois eu olhei para trás, estava Tabus. o Tabuzzi estava lá, eu também estou lembrando aqui, até de ex-alunos nossos, o pessoal da Riane, a Ju, sabe, uma galera, tinha gente da comunidade, tinha gente que não era da comunidade, então é um movimento, está todo mundo ali em prol de uma coisa.
que talvez é o item mais, entre aspas, barato do consultório por não ser valorizado, mas é o item mais frequente. Você faz um curso de faceta hoje, você pode fazer um curso de faceta com Kimura, você pode fazer um curso de implante com Mari, você faz um curso de faceta comigo. Vamos pegar aí, ticket. Primeiro, quantos pacientes têm 10, 15, 20 mil reais no bolso hoje para comprar um sorriso? Primeira coisa, ou comprar um implante, ou comprar uma cirurgia, um procedimento estético. Segundo, quantos cursos os dentistas estão fazendo e investindo para ter o retorno em cima daquele procedimento que não é um procedimento rotineiro, não é um procedimento cotidiano. Terceiro, uma pergunta, Kimura, que até eu fiz recentemente. De cada 10 alunos que compraram um curso de faceta, pode ser seu, de outro professor, de um Ottoboni, um curso de faceta do Calisto, do Newton Fall, não importa. Quantos conseguiram aplicar o curso, fazer um sorriso, uma faceta de resina, vamos falar de resina, nos próximos 30 dias? É assustador quando você vai fazer a pesquisa. Nem sempre ele conseguiu nos primeiros 30 dias, não estou nem falando pagar o curso, executar o curso. Às vezes ele executou fazendo um teste, uma simulação, uma modelagem, fazendo uma doação, mas efetivamente fala assim, cara, eu apliquei o curso. Agora, quando você vai para um treinamento que fala de diagnóstico e base, se você abrir seu consultório no outro dia, o curso já valeu, você já está aplicando o curso. Se você abrir seu consultório no outro dia, sendo prevenção a gente faz todo dia e está cheio. E vou dizer, é um mercado em ascensão. Nós Sim. todos sabemos. E é um mercado em ascensão não só na odontologia. Em tudo. Tudo. Falou a área da saúde, prevenção é o principal mercado. E é um mercado em crescimento. O dinheiro da odontologia está onde? Onde é que está o dinheiro da odonto? Onde é que estão os grandes grupos? Os bi da odontologia. Não estou falando das pessoas do CPF, estou falando de indústria. O mercado. Oral care é cuidado. É cuidado. Concordo. Você pode pegar aqui Solvento, um 3M, pega Dentsply, põe todo mundo junto. Solvento, 3M, Dentsply, Valclair, Tokuyama, Ultradent, põe todo mundo junto aqui. Vamos pegar os grandes. Aí você pega os grupos que trabalham com oral care, onde talvez o produto mais caro é um creme dental. Uma creme dental é uma escova. Olha o movimento. Por quê? Porque é a larga escala. Então, se o dentista pensar dessa forma, tudo bem. Essa galera toda que eu falei aqui, pelo menos são as marcas que eu conheço porque são minha área, mas você pode pôr Strauma, Neodente, etc. Ou seja, fabricantes de materiais odontológicos e os fabricantes de produtos oral care que trabalham com a prevenção, cara, olha o mercado, olha o volume. Exato. É a mesma coisa o consultório odontológico. Concordo plenamente. Eu vou nessa linha há muito tempo. Já faz mais de 20 anos que eu tenho esse raciocínio, essa mentalidade, exatamente o que você falou, e é dessa forma que eu enxergo. Por que que os dentistas, depois de fazer bons cursos, e a gente sempre vai falar isso aí, né? O óbvio tem que ser dito. Por que que os dentistas, para pensar, você dentista, por que que você já fez bons cursos, boas imersões, especializações, e de repente ainda não é monetizado, ainda não é respeitado, ainda não tem a autoridade que você gostaria de ter? Alguma coisa tem, algum problema tem. Né? Então, você vai ver que realmente o grande problema seu não é a parte técnica, é a parte comportamental. Então, não adianta fazer mais um curso de resina, não adianta fazer mais um curso de prótese, não adianta fazer cursos técnicos. O seu entendimento tem que ser diferente. Você tem que enxergar onde é que está a sua dor. E a dor, muitas vezes, você está enxergando apenas na parte técnica. E às vezes não é a parte das suas habilidades comportamentais, sua comunicação, sua venda, sua gestão, marketing. Tudo isso aí tem que ser pensado, repensado, porque a odontologia mudou e é dessa forma que você vai mudar. E o Renovar veio para isso. Renovar veio para esse movimento e mudar essa mentalidade do dentista, colocando o dentista onde ele é, onde é o seu devido lugar, onde realmente ele merece estar. Sendo valorizado, sendo respeitado à altura. Marinho, assim, eu acho que, eu até pegar um gancho aqui com o que vocês falaram, uma das coisas mais interessantes do Renovar é que ele transita muito bem em várias esferas. Então, quem viver essa experiência vai perceber o seguinte, que nós temos o campo científico, que está presente no Renovar, nós temos o campo de gestão empresarial, e aí nós temos estratégias de sustentação de preços, marketing, vendas também. E nós temos o campo pessoal, de experiência mesmo, sabe?
Então, assim, a ciência, a emoção, a gestão, todos relacionados. E eu acho que esse é o grande diferencial do profissional que se destaca hoje. O profissional atual, ele não pode ser refém dos seus próprios paradigmas. Ah, eu sempre fiz desse jeito, eu vou continuar fazendo. Eu acho que você tem que, cada vez mais, o mercado ele exige que você saiba mudar. Você saiba reconhecer que, pô, aqui não está funcionando, vou ter que fazer diferente. Isso a gente está falando, não é da boca para fora, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui são exemplo disso. Eu vi a transição da rede social, a maneira como a gente tem tentado se posicionar de maneira diferente, que a gente tem feito estratégias diferentes, tem ido para caminhos diferentes, tem melhorado o padrão de comunicação, porque não dá para continuar fazendo. Sabe essa ideia de, o dia que eu ganhar dinheiro eu vou me aposentar e vou parar de trabalhar. Essa mentalidade não te leva onde você quer chegar. Porque você quer ganhar dinheiro para se aposentar. E justamente por pensar desse jeito, você nunca vai se aposentar com renda. Porque você não vai ganhar dinheiro. Para você ganhar, você não pode querer ser preguiçoso desse jeito. Você tem que estar topando fazer o desafio. Quem enriquece é só quem topa o desafio, não é quem tem mentalidade preguiçoso. Então, assim, lá no Renovar, como nós já mencionamos, né, você vai viver uma experiência em diversas áreas. Então, a proposta não é falar só sobre a parte científica, mas é quebrar uma série de paradigmas. Eu mesmo fortaleci algumas áreas fracas minhas lá no Renovar, coisas que eu não sabia. Por exemplo, eu tinha um paradigma de que a escovação mais vezes por dia, 2 ou 3 vezes por dia, era necessária. E depois eu passei a perceber que nem sempre. Talvez o seu paciente escovando uma vez por dia, mas muito bem, seja muito melhor do que ele escovar 3 vezes. Tá? Então, vários paradigmas que às vezes são até bem antiquados, se você parar para pensar, mas que você ainda continua repetindo, entende? E talvez para esse ano de 2025, se você vê seu consultório andando de lado nos últimos 5, 6 anos, não adianta você falar assim, o mercado está difícil, ele não vai mudar. Porque se você dá uma desculpa, acabou, já não tem mais o que fazer. Você entende? Então você não pode aceitar. Mas o mercado está difícil, não tem o que fazer, tá ruim para todo mundo. Aí você fala, assume uma justificativa aqui para você ficar confortável, e você fala, então não tem o que fazer, então tá bom, tá todo mundo ferrado mesmo. E o pior, às vezes você entra numa rotina que você gosta de ouvir a galera reclamando, porque isso te vai sentir menos pior. Daí você continua. Entendeu? O nosso ponto aqui dentro do Renovar é o seguinte: se você está indo mal, se você está indo estagnado, se você, no fundo, na tua auto-reflexão, você fala, as coisas não estão indo muito bem, e parece que eu estou regredindo. Bom, então assume a responsabilidade e faz o curso. Se você chegar no final do curso do Renovar, olhar para a minha cara, olhar para a cara do PV e falar assim, não valeu a pena ter vindo, a gente devolve o dinheiro. Pode ir. Porque não cumpre o nosso propósito. Eu nem consultei eles para isso, mas eu tenho certeza que eles devolveriam. Entendeu? Por quê? Porque a gente não está pela grana, a gente está pela transformação. Então, assim, se você está sentindo que o seu consultório não está indo tão bem, que você necessita mudança, você tem que fazer. Precisa vir fazer o curso. Para respirar novos ares, para ver a odontologia de uma maneira diferente, para sair daqui um pouco mais motivado. E, de repente, até falar para o seu time que, poxa, eu acho que a gente tem que renovar aqui. Por quê? Aqui tá com ar de velho. Você já entrou em clínica, que você entra na clínica e você sente o ar de velho? Sem preconceito, tá? Não estou falando de idade. Eu estou falando o ar de antiquado. É repetir as mesmas coisas. O cara ele chega e fala assim, eu tenho 20 anos de experiência. Nós tem 20 anos, um ano 20 vezes. É tudo igual. Tudo igual. Todo ano é a mesma coisa. Então, a poltrona está no mesmo lugar. Desde o dia que você pôs lá, você nunca mudou a arquitetura. A poltrona sempre está no mesmo lugar. A água sempre você coloca do mesmo jeito. O copo você coloca na mesma rotina. E eu sei que padrão é importante, mas às vezes você precisa renovar. Entendeu? Você tem que rever as coisas, porque senão você não evolui. Então, renovar é isso, sabe? Desculpa me estender aqui, pessoal, mas assim, é porque eu acho que isso é a Foi legal. filosofia do que a gente está defendendo. Assina Né? embaixo, Kimi. Com toda certeza. Assina embaixo e vou além. Eu acho que todo mundo se identificou com essa fala do Kimi e eu vou além. Eu acho que o profissional ele tem que entender que não só ele precisa mudar, como também todo o seu time. Então, por isso que é muito bem-vindo o profissional trazer o time dele. Seja ele dentista, parceiros, sócios ou até mesmo colaboradores. Porque quando você volta para a sua clínica, o grande problema que você encontra é mudar a cultura.
É muito difícil você mudar a cultura você sozinho. Às vezes você vem com ideias, você vem com mentalidade diferente e de repente não consegue na segunda-feira aplicar porque de repente você vai ter alguns bloqueios. Bloqueios mentais de terceiros, de outras pessoas, porque não vai conseguir compreender, entendeu? Então, assim, todos são muito bem-vindos, mas se puder trazer ainda mais os colaboradores, trazer parceiros, sócios, eu acho que ia ficar ainda melhor. Isso, por... Esse é um tipo de curso que ele é bom, inclusive, para nós, sabe? Eu me sinto muito bem dentro do Renovar e eu acho que me identifiquei muito desde o início, quando eu percebi que a carreira de vocês, por exemplo, cada um teve uma jornada, mas quando eu enxerguei o que vocês fizeram, foi muito parecido com o que eu fiz. O que vocês acreditavam foi muito parecido com o que eu acredito. Então, quando eu vi, eu falei, cara, realmente o OJ tá certo, o sucesso deixa rastro, né? O comportamento dos caras, o que eles fizeram, o que eles acreditaram, não foi puramente técnico. Foi isso que levou eles onde eles estão. E eu também, posso dizer como um clínico, que sempre acreditei nisso, que as minhas habilidades comportamentais tinham um grande peso no meu negócio. E dessa forma eu tive esses resultados que eu obtive. E eu vi que vocês também, e se você olhar ao redor, grandes profissionais também fizeram da mesma forma e acreditaram nessa outra área que infelizmente ainda até hoje não é passada na faculdade e nos cursos tradicionais de odontologia. Show de É, eu só bola. ia, eu só ia complementar aqui, porque meio que já está dando o horário, né? Passou muito rápido. E depois eu passo a palavra para vocês para finalizar, mas assim, é, da minha parte, tá? E por que que eu gosto tanto de estar com vocês? E por que que eu gosto tanto de estar em contato com vocês? Não só no curso, mas assim, até quando a gente liga e se fala. É porque você me fazem sair da zona de conforto. Sabe, tem uma coisa que faz você ficar desgostoso com a vida é você ficar acomodado. E o problema é que conforme você vai adquirindo sucesso, você tende a ficar acomodado, né? Então você tende a ficar, não preciso mais, estou tranquilo. Isso é péssimo. Então tem coisas que a gente tem que fazer na nossa vida. A gente tem que jogar as roupas velhas, a gente tem que pegar, você abrir o armário, você tem coisa lá que você, roupa de 8 anos atrás você não usa, joga fora. Tem energia de coisa velha. Doa. É. Tem energia de coisa estagnada. Abre teu consultório, vai no teu consultório. Sabe por que que às vezes uma das melhores coisas que você faz, se você quer, quer renovar o perfil de paciente que você tem no consultório, você muda de clínica. Você pode ir para uma clínica menor. Pô, Timur, eu estou retrocedendo. Eu tenho uma clínica com 3 consultórios. Vou para com um consultório. Vai para com um consultório novo. Você vai renovar. Porque o ambiente é diferente. Você sai da tua zona de conforto. O autoclave não está mais no mesmo lugar. A água não está mais no mesmo lugar. A parede é diferente, é de outra cor. O cheiro é diferente. A hora que você entra no lugar, você fala assim, cara, eu tô zero. Eu tô novo. Entendeu? E aí você vem com outra ótica. Então, às vezes, a gente tem saudosismo. A gente fica pegado, enraizado em coisa velha, entendeu? E não pode, cara, assim, eu sei que tem que honrar as raízes e tal, mas às vezes é bom mudar. Eu tô numa clínica nova aqui, você precisa ver a alegria que é vir trabalhar todo dia. Por quê? Porque o ambiente é diferente, cara. É gostoso, assim. Inclusive fica o convite para vocês irem aqui conhecer. Porque, tipo, é Certeza. maravilhoso. É uma felicidade enorme, né? Você realizar um sonho e você ver as coisas. E eu acho que, assim, o renovar é isso. Assim, a gente quer que você saia da tua cidade, que você venha fazer o curso e que quando você estiver lá na sala de aula, você estiver vendo as luzes, o perfume do ambiente que a gente selecionou, a música no ambiente, sabe? Os slides, a presença aí do PV, do Marinho. Quando você estiver lá, você vai se sentir renovado, porque você vai estar respirando novos ares. Então, assim como eu sinto renovado quando a gente faz o evento, eu tenho certeza que nossos alunos também estarão. Então, esse é o meu recado final aí. Vai lá, PD. É só agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu vivi muito disso agora no DPX. Para mim foi uma renovação. Comecei o ano já com a chave virada de tanta coisa. E são esses eventos, esses movimentos que realmente faz a gente sair da segunda zona de conforto. A primeira zona de conforto que você abandonou foi a universidade. Você caiu no mercado não é confortável. E depois que você consegue uma estabilidade, esse nome é perigoso, pode ser um salário, pode ser um concurso público, pode ser um bom honorário, né, um ticket que te pague tudo, você volta para a zona de conforto.
E aí você tem que passar de novo pela zona do medo, pela zona do crescimento, do aprendizado, para você crescer no desconfortável. Então, fazendo luz ao que o Kimura colocou, eu estou repaginando, por exemplo, eu estou com 30 dias da marca nova. A Versátil Odontologia nasceu no final de dezembro. Né? Vamos lá, é 35 dias de marca nova. Pintamos, dando marca, joguei todos, meu uniforme, meu scrub era tudo azul, agora é verde. Entendeu? Tinha uma paleta azul e chumbo, agora é um verde e um nude. Eu tô até aprendendo nome de cor nova. E, e tá tudo certo, e me mudamos tudo. Isso é legal, faz tudo. Eu achei muito legal isso, que eu ia falar uma coisa, só que eu tô só validando o que você colocou. Né? E para mim também é um desafio, é estar no palco com vocês, porque a gente sempre encontra no congresso, às vezes a gente faz nossas reuniões lá de domingo, eu, seu Heitor, eu e o Marinho lá na mentoria, a gente encontra aqui, encontra ali, só que dessa vez a gente vai para o stage, nós vamos para o front, juntos. Isso para mim também é novo, é legal, isso também vai me renovar. Né? Muito Muito legal. feliz, muito feliz e vamos embora. Dia 13 eu estou chegando lá, um dia antes, em Londrina, para a gente encontrar junto e quem tiver junto, com certeza vai renovar essas energias conosco e seguir para essa nova odontologia, esse novo mercado, né? Pessoal, quando nós falamos em renovar, quando nós falamos em transformar a carreira do dentista, eu vou ser até um pouco mais ousado e vou falar, transformamos carreira de dentista e a vida do dentista. É impressionante o quanto esse ambiente do renovar, ele é transformador. Eu falo isso por propriedade, por relatos de casos que já aconteceram no renovar, nas outras edições, e é muito legal quando você recebe esse feedback que mudou muito além de odontologia. Por isso, quando eu falo que renovar vai muito além de odontologia, que realmente é muito profundo, porque realmente o cara repensa na saúde dele, saúde geral, né, saúde bucal, o cara repensa no negócio dele, o cara repensa na família dele, ele repensa o contato dele com Deus. Tudo isso é muito forte para a vida dele ser mais satisfatória e mais feliz. Então, renovar não é apenas odontologia. Por isso que nós falamos que renovar extrapola a odontologia, porque ele é transformador, não só para sua carreira, mas também para sua vida. E não vai ser diferente dessa vez. Dessa vez eu vou confessar que vai ser muito mais intenso. E cada vez que eu estou com o Kimura e com o PV, e posso dizer para vocês aqui ao vivo, eu admiro demais vocês. Você pode ter certeza que não admirasse vocês, eu não estaria junto com vocês. Porque eu acho que o bom relacionamento, seja ele de amizade, seja ele com sua esposa, ou seja ele com o seu paciente, tem que ser verdadeiro, genuíno e de admiração. Por isso eu admiro tanto vocês como profissional e como pessoa, como pai de família. Então é muito mais profundo do que apenas uma classe de odontologia. Respeitamos muito e amamos muito a odontologia, mas eu acho que extrapola, é muito mais forte do que isso. E eu acho que não tem curso nenhum no Brasil que fala da forma que nós falamos. Vocês são poucos profissionais que falam desse mesmo assunto dentro de um curso de restauradora, por exemplo, como vocês têm, e vocês comentam. Eu até fiz uma enquete hoje perguntando sobre isso, e apenas 6% disse que já viu isso em curso de imersão e até mesmo na faculdade. Mas eu até brinquei aqui, falei assim, ó, com certeza fez o curso do Kimura e do PV, esse 6% aqui. Porque o resto, os 94%, nunca tinha visto isso aí. Então, gente, o renovar, ele vai muito além. E o renovar é para todos. Para realmente aquele que realmente quer transformar a sua carreira e a sua vida. Fica aqui o convite para vocês estarem com a gente nesse mesmo ambiente e fortalecendo nossa classe. E juntos vamos fazer esse movimento em prol da odontologia. Com Conto certeza, com pessoal. vocês. Um último recado que Ó, eu quero dar para vocês, que a Oral Jet entrou em contato comigo hoje e nós vamos sortear, nós vamos ter mais uma live na semana que vem. Se não me engano, acho que vai ser na quarta ou na quinta-feira. Nós vamos alinhar isso ainda, vou anunciar para vocês. E nós vamos sortear um irrigador oral, tá? Nós vamos fazer uma brincadeira na próxima live, então convido todos vocês que estão nessa live, convido também a todos que estão ligados a vocês, e eu peço para que realmente, se vocês querem fortalecer a nossa classe, se vocês querem participar desse movimento e conviver nessa ambiência que nós sempre estamos, eu acho que vocês podem encaminhar essa live para quem precisa e convidá-los para que estejam com a gente na próxima semana. E não só pelo irrigador oral. O irrigador oral é apenas uma promoção da Oraljet, mas tá com a gente, eu tenho certeza que nós vamos ser muito mais fortes, todo mundo junto. exato. E quem tiver interesse no renovar, código 65, tá? Código regional é 65
99624 9811, tá? Vou repetir aí para ficar gravado: 65 99624 9811, tá bom?